Nesta aba da planilha de controle, a gente vai ver, definir o cliente ideal, o buyer persona. Lembrando que quando a gente trabalha B2B, né, o cliente ideal, né, aqui ICP, a gente fala o ICP, é Ideal Client Profile, ou seja, o perfil do cliente ideal. No B2B, ele representa a empresa que a gente quer como nosso cliente ideal. Já o buyer persona, dentro de uma empresa, um segmento B2B, é o tomador de decisão, ou seja, o cara que compra. Às vezes, em alguns casos, é o influenciador de decisão, mas de forma geral, é o tomador de decisão. Já em B2C, ou seja, quando a gente está vendendo para o consumidor final, né, por exemplo, o e-commerce, muitas vezes o cliente ideal e a buyer persona são a mesma entidade, né, porque no B2B tem uma pessoa que toma decisões para uma empresa, e no B2C não, a pessoa é a mesma, tá? Com algumas exceções, mas essa aqui, digamos, padrão geral. Então vamos lá, a gente precisa definir, antes de começar a nossa estratégia, é muito importante definir para quem a gente vai vender, ok? Então a gente vai definir o perfil do nosso cliente ideal, quanto é o faturamento geral dele, se tem um segmento ou não de mercado, número de funcionários, e daí vai. Então várias perguntas, vários pontos. Não necessariamente todos esses pontos são necessários a serem preenchidos. Isso vai depender do segmento, da empresa, né, da estratégia de forma geral da empresa. Por exemplo, às vezes o faturamento da empresa, isso aqui, quando a gente fala de empresa aqui, seria faturamento da empresa cliente, tá? Então, provavelmente, às vezes, é um dado como esse aqui, por exemplo, um dado que é difícil de obter, e provavelmente às vezes não é nem relevante. Então, esse aqui, de novo, é um padrão, a gente precisa ver as informações que precisa, a gente preenche as informações que a gente não precisa, a gente apaga a linha, bom, para deixar sempre mais limpo. E, obviamente, poderiam ter algumas informações específicas da estratégia que a gente vai montar que não estão aqui, a gente simplesmente acrescenta as linhas, tá? Então, esse aqui a gente define a empresa que a gente quer atacar, e aqui a gente define o quê? Dessa empresa, com quem que a gente quer conversar? Uma pessoa que tenha esse cargo, trabalha nesse departamento, uma idade, sexo, tom de voz. De novo, tem algumas informações que provavelmente faltam aqui, a gente pode acrescentar, se é relevante para o projeto. Tem outras informações que provavelmente tem aqui e que não precisa, e que não são relevantes para o projeto. Mas os pontos-chave são o que estão aqui, em laranja. Por quê? Dor, solução e como poderia piorar. Porque na nossa abordagem, a gente não vai simplesmente propor o nosso produto. Tá? O nosso produto, a gente usa a abordagem do Hero Statement, declaração do herói, ou seja, o seu produto ou o seu serviço é o herói do seu cliente, ou seja, o seu cliente tem um problema para resolver, ele não se importa com o seu produto ou seu serviço, ele tem um problema para resolver esse problema, está disposto a usar seu produto ou seu serviço. Então, eu preciso definir, antes de tudo, qual é o diferencial do meu produto. E o meu diferencial do meu produto nunca vai ser o atendimento, porque eu sou bom, o meu produto é o melhor do mundo. Esses aqui são diferenciais qualitativos que todo mundo pode colocar, independentemente da qualidade do produto ou do serviço. O que é um diferencial, ele é determinado na base do problema do seu cliente que a gente resolve. Se eu toco violão, e o meu diferencial como pessoa, mas dentro da empresa tem uma pessoa que toca violão, não é um diferencial por quê? Porque não resolve o problema do cliente. Se eu falo inglês, mas meus clientes são todos brasileiros, também não é necessariamente um diferencial. Então, é isso que a gente precisa entender, e muitas vezes essa parte é muito difícil, porque a gente tem uma tendência a criar todo o modelo da empresa simplesmente pautado no produto melhor e não no problema que a gente resolve. A característica, a necessidade, pode ser um problema, pode ser uma necessidade do meu cliente. Então, isso que eu preciso definir. Qual que é a necessidade da empresa e especificamente do buyer persona, porque ele vai resolver. Então, será que ele precisa gerir melhor o próprio sistema de gestão? Será que ele está insatisfeito com as ferramentas que está usando agora? Será que ele está insatisfeito com o problema que ele está usando agora? Muitas vezes, quando a gente não consegue identificar de forma fácil a dor desse nosso buyer persona, a gente trabalha de forma como falta do que deveria ter, ou seja, falta a nossa solução. Então, por exemplo, se eu vendo um sistema de ERP, ou faço um trabalho de construção, de engenharia,
Se eu tenho por exemplo, eu tenho dificuldade em entender qual a dor da pessoa, o que eu posso falar? Eu posso pensar na satisfação que ele tem com a situação atual. Então, por exemplo, posso falar, são pessoas que estão insatisfeitas com o atual sistema de ferramenta de gestão, estão insatisfeitas com o sistema, os fornecedores atuais daquele serviço. Mas é muito importante definir isso, porque senão eu posso ter o melhor produto do mundo, melhor serviço do mundo, entro em contato com o meu potencial cliente, ele fala, bom, beleza, seu produto é muito legal, mas eu tenho outras prioridades, entende? Então, isso é também no nosso processo de qualificação, a gente fala que a gente qualifica por perfil, ou seja, eu preciso ver se o meu potencial cliente tem essas características, e por momento, ou seja, ele precisa ter essa dor, e não só ter essa dor, precisa ter urgência de resolver essa dor ou essa necessidade. A partir disso, a gente coloca o produto, então nem sempre tudo que a gente tem faz sentido, né? Então, a gente precisa definir o produto como solução a essa dor, e interessante também colocar como é que ficaria a situação do cliente se ele não implementasse a nossa solução. Então, por exemplo, se ele tem um problema de gestão de produção, sem usar a nossa solução, a produção poderia até chegar a aumentar os custos atuais, se comparado com os custos atuais. Então, esses aqui são pontos muito importantes, né? Normalmente, os outros são meio que flexíveis, a gente pode alterar, acrescentar, reduzir, mas esses pontos são chave para definir a nossa estratégia até de comunicação, de abordagem. Aqui a gente coloca a missão, visão e valores da empresa, que são pontos importantes, não são necessariamente necessários, digamos, para essa estratégia, mas serve mais para alinhar, porque é muito comum as empresas definirem visão, missão e valor de forma acadêmica, ou seja, fazem porque tem que fazer, mas sem acreditar no fundo, sem ter todo mundo alinhado isso. Então, muitas vezes você pergunta para uma empresa, alguém da empresa, qual é a missão da sua empresa, e não sabe responder, ou às vezes dois sócios mesmo respondem de forma diferente, dois colaboradores respondem de forma diferente. Então, isso aqui define um alinhamento, e também precisa ver se a solução que a gente propõe está alinhada com a missão, porque se eu vendo, por exemplo, para empresas B2B, e a solução é uma coisa, só para pessoas B2C, eu tenho um problema de alinhamento entre missão e comunicação. Então, esse aqui, para isso que serve, digamos, que servem essas informações, mas para fim de alinhamento. Mas os pontos-chave estão aqui. Sem essas informações, especificamente essas duas, dor e solução, e sem, obviamente, a definição da pessoa que eu quero, da empresa que eu quero atacar, ou, enfim, o perfil do cliente ideal que eu quero atacar, não tem como definir uma estratégia assertiva de marketing digital.